Eu preciso te fazer uma pergunta. Se você trabalhasse como pintor e você fizesse uma pintura em uma casa cuja parede tinha sido acabado de ser construída, uma parede crua, ainda no reboco, e você esquecesse de passar o selador e pintasse só a parede, a tinta não fixasse e a parede sugasse a tinta, e o teu patrão ele te criticasse, as pessoas da casa, os vizinhos, seus amigos e familiares te criticassem, como você ia reagir? Você ia continuar pintando ou você ia, né, perder a confiança e mudar para outra profissão? O que você ia fazer? Recentemente, o Paulo Borrachinha ele deu uma entrevista para o Diego Ribas do AG Fight e ele comentou sobre as críticas, né, que ele vinha recebendo dos brasileiros, né? Que ele não fazia mais questão de, né, ter apoio de brasileiro, que ele não deseja lutar no Brasil, que ele prefere até ter hater em vez de seguidores, né, brasileiros. E eu entendo particularmente que isso não é verdade. Que na verdade aquilo ali foi um desabafo do Paulo Borrachinha. E ele está certo, né? Vem comigo. Você se lembra do auge do Anderson Silva, né? Quando ele tinha acabado de conquistar o cinturão do Hit Franklin? Lembra que ele engatou uma sequência de 11 vitórias, 16 vitórias seguidas, 11 defesas de cinturão, que ele tinha batido nomes como Hit Franklin, Forrest Griffin, Dan Henderson, Wilter Belfort, Shel Soney, né, Patrick Cummins, né, Chris Label. Você lembra? Você deve lembrar também que o Anderson Silva sempre lutou daquele jeito único. Ninguém lutava parecido com o Anderson Silva. Ele parava no meio do octógono, baixava a guarda, desviava de todos os golpes e contra-golpeava e nocauteava o adversário. Tá lembrado? Agora você lembra em 2011, quando o Anderson Silva ele enfrentou o Chris Weidman, um wrestler 10 anos mais jovem, né? E o Anderson Silva, no auge dos seus 38 anos, perdeu seu cinturão, foi nocauteado pelo Chris Weidman. Você deve estar lembrado da inchação que o Anderson Silva levou nas redes sociais de Viagra Silva, canela de vidro, que não presta, que é arrogante, que fez muita palhaçada, muita brincadeira, perdeu porque, né, era fanfarrão. E o pessoal esqueceu de todo o trajeto vencedor que o Anderson Silva ele fez em toda a sua carreira. E bastou uma derrota para o pessoal rejeitá-lo. Você deve e sabe qual é o pior? Que eu tenho muitos mais exemplos como este. Você lembra do quando o José Aldo ele imperava nos pesos pena, quando ele não tinha adversário mais à altura, que ele já tinha limpado a varrida da categoria duas vezes, só de revanche contra o Chad Mendes, Frank Edgar, né? Só de revanches ele já tinha limpado a categoria umas duas vezes. E parecia que não tinha mais adversário à altura, com 7 defesas bem sucedidas de cinturão. Até que apareceu o Conor McGregor na vida do José Aldo. E o que aconteceu? Novamente, nosso atleta linchado nas redes sociais. Dá para entender um pouco o que o Borrachinha, né, tá passando. Ele vinha de uma sequência de derrotas, 4 derrotas seguidas, se eu não me engano, né? Não perdeu para qualquer um, perdeu para Adesanya, que para mim é o segundo melhor médio da história. Perdeu para Marvin Vettori na categoria de cima, que ele não conseguiu, não tinha conseguido bater o peso. Perdeu para o Sean Strickland, que foi campeão no UFC. E perdeu para o Robert Whittaker, que para mim é o terceiro melhor médio da história do UFC. Ou seja, não perdeu para qualquer um. E Borrachinha agora teve uma vitória, né, avassaladora sobre o Roman Kopylov. Mas na sua entrevista com o Diego Ribas, da G-Fight, o Borrachinha ele destacou que ele não tem prazer nenhum em receber apoio de brasileiro, né? Que ele prefere até ter hater por causa do engajamento e tal, que ele não tem interesse nenhum no Brasil, em brasileiro, com a da nossa cultura, né? E infelizmente o Borrachinha ele tá certo. Eu não acho que o que ele falou seja verdade. Eu acho que ele não realmente, ele no fundo ele não pensa assim, mas, né, aquilo ali pra mim foi um desabafo. E o Borrachinha está certo. Infelizmente, os atletas pra gente só presta quando vence. Quando perde, a gente os abandona, os critica, né? E a coisa só piora ainda, né? Com essa geração de casas de apostas, né? E assim, pessoal, eu acho que a gente devia refletir sobre nós mesmos.
Lembra daquela historinha do pintor que eu te contei no início do vídeo? Digamos que você seja Uber, ou que você faça, que você seja pedreiro, que você seja um cantor, ou que você seja um eletricista, né? Não importa a sua profissão. Algum dia, né, no mês você vai ter o seu dia difícil de trabalho. E digamos que nesse dia difícil de trabalho você receba uma enxurrada de críticas. Você conseguiria lidar com isso tranquilamente, de boa? Porque às vezes a gente não medimos a nossa crítica aos lutadores. Mas se a gente passasse por um pouquinho do que eles passam, né? O pessoal acha que a batalha ali só começa dentro do octógono. Mas o pessoal não tem noção do que é cortar peso. O pessoal não tem noção do que é passar perrengue em academia, né? Nos campos, nos treinos, ali é muita intensidade. Então, assim, pessoal, vamos refletir, vamos pensar assim, né? Nos nossos lutadores, né? Vamos tratar eles com mais carinho, vamos seguir eles, né? Vários lutadores nossos deixaram de ser campeão por falta de apoio de brasileiro, de pressão dos brasileiros, né? E eu tenho certeza que se a gente apoiasse os nossos lutadores, o Jacaré, Ronaldo Jacaré teria lutado contra o Michael Bisping e com certeza teria sido campeão, né, pessoal? Enfim, eu tenho certeza que muitos brasileiros nossos teria chegado muito mais longe do que de onde chegaram por falta de apoio, né? O nosso Trinaldo Massaranduba, né, que tinha uma sequência enorme de vitória, né? Enfim, pessoal, é isso. Vamos refletir, né, sobre nossos atletas aí, né? Vamos dar apoio aí para os atletas aí que, né, se perderam, vão apoiar do